Alô? Boa noite. Prazer, meu nome é José Roberto Santana, jornalista, tendo a honra de participar com vocês da atividade dessa noite, do bate-papo cultural, com Jefferson Rodolfo Cristianini, que vai nos falar sobre as mudanças na representação física de Jesus Cristo ao longo da história, e com imagens da era bizantina e da Renascença. Então, penso que a gente deve ter essa atividade deste momento, provavelmente até às 21 horas, com as apresentações, colocações do Jefferson, seguida depois do bate-papo, com questões apresentadas por vocês todos presentes, com as respostas, não é? Então é isso. Alguém de início teria alguma coisa para colocar? Porque o bate-papo pode ter início já no primeiro momento, ou vamos seguindo? Bom, de início gostaria de apresentar uma questão que ele pudesse talvez nos comentar sobre a relação da iconografia, da divindade na lei judaica, que é proibida. No caso, a divindade não deve ser representada fisicamente de forma nenhuma. E em relação ao cristianismo, que apesar de não se propor a mudar a lei, mas realizar a lei, de alguma forma a gente chegou ao momento da representação da divindade acontecer através de Jesus Cristo. O Jefferson poderia então nos comentar alguma coisa sobre isso, para definitivamente entrarmos na sequência pelas imagens e da iconografia nesses dois estilos, né, Jefferson? Boa noite. Boa noite a todos. Prazer muito grande para mim estar aqui, porque há 2 anos eu tenho participado do bate-papo cultural, mas aí, né, sentado, e foi com muita alegria que eu recebi o convite. Na realidade, essa não é minha área de pesquisa, né? Eu trabalho com teologia e estou fazendo agora uma pós-graduação em teologia e história. Então, estou trabalhando com geração Y, estou até terminando a minha tese, já acabei de depositar a tese, vou defendê-la. Estou trabalhando um pouco com essa questão histórica da digitalização e tal. E esse tema, na realidade, foi assim, um bate-papo ali no cafezinho, bem informal, entre a Tereza e eu, a gente conversando. Ela falou: será que não tem uma imagem de Jesus negro, né? Essa foi a pergunta dela, né? Eu falei: depende da construção histórica, né? Aí a gente começou a conversar e foi embora, e aí surgiu a ideia de a gente conversar um pouco sobre essa representação física de Jesus ao longo da história. Santana, eu posso deixar para o final essa sua indagação? A gente já conversa depois a respeito disso. Então, a minha fala, na realidade, é uma fala em conjunto. É uma fala junto com uma amiga minha de seminário, a Marisa Gonçalves de Almeida Santos, e ela que, na realidade, fez essa pesquisa, e eu conversei muito com ela, e ela compartilhou comigo as imagens. Então, boa parte das imagens que eu vou apresentar para vocês não são pesquisa minha, né? Porque não é muito a minha área de trabalhar com a arte, mais com a teologia, mas como eu tinha essa amiga, né, é bom ter contatos, né? Quem tem contatos vai aumentando a sua rede de conhecimento. Aí eu fui pesquisar através da pesquisadora, minha amiga, e ela me cedeu então essas imagens. Queria começar minha fala com uma frase do Henry Nouwen, que eu gosto muito, onde ele diz que a nossa cultura envolve trabalho, envolve pressa, e envolve muita preocupação com muitas oportunidades. Mas, infelizmente, a nossa cultura não se preocupa com a oportunidade de celebrar a vida. Eu começo a minha fala dizendo que estar num bate-papo cultural e falar sobre Cristo num bate-papo cultural, para mim, já é celebração da vida. Porque Jesus, muitas vezes, é tirado de cena dessas discussões culturais, e parece que a religião não tem nada a ver com a fomentação cultural e até mesmo da nossa cultura brasileira. E eu queria trabalhar na minha fala dizendo ao contrário disso, dizendo que a religião está tomada pela cultura. O cristianismo é uma cultura, na minha concepção, e a cultura do cristianismo tem influenciado muito a nossa história.
E eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Brasil é um país extremamente religioso, as pesquisas mostram isso. Há um desencantamento com as instituições religiosas, mas a religião ainda é um tema muito relevante, inclusive para nós, jovens, e aqueles que estão na faculdade e gostam de refletir, pesquisar, dialogar. Então a cultura está imersa na religião e a religião imersa na cultura. Então a figura de Jesus Cristo, ela é muito emblemática e ao mesmo tempo ela é polêmica. Ela é emblemática porque ela traz vários temas, né, à tona, e ela expressa muitos preceitos religiosos e também muitas questões morais. A própria Constituição do nosso país, ela é, se não toda, ela é quase toda fundamentada nos preceitos cristãos. A nossa pedagogia, quem lida com pedagogia vai saber disso. A nossa pedagogia tem muitos elementos do cristianismo, então não tem como falar da figura de Jesus sem essa figura emblemática e ao mesmo tempo polêmica, porque a nossa visão e a nossa visão romântica, né, da religiosidade às vezes vai expressar essa ideia de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e vai diretamente jogar na ideia da religiosidade, do templo, e aí a gente perde o Jesus histórico. E nessa esteira de pesquisas, né, que eu tive que fazer, eu fiquei pensando nessa busca pelo Jesus histórico, e o Jesus histórico que tem sido pauta de muitas discussões, e de vez por outras ele volta à tona, né? Jesus é sempre assunto, agora com a eleição do novo Papa, ele volta à tona, né? Será que o Papa vai mexer nas relíquias da igreja? Então o Jesus histórico é sempre retomado, e a atualização do Cristo é muito relevante para nós. E aí fica aquela discussão se Jesus é um mito, se Jesus de fato existiu, se Jesus é uma invenção da igreja. E eu gosto muito de pensar que Jesus é completamente atual, porque a gente vai retomando a figura dele e vai importando a figura dele para as outras áreas das ciências humanas. Por exemplo, eu gosto muito de passear nas livrarias, é um hobby meu, e ficar vendo os temas. E aí alguns temas eu acho que são muito curiosos para mim. Algumas pessoas falam assim, Jesus, o Cristo, essa religião toda formal que nós temos no nosso país, vindo do catolicismo, depois com o protestantismo, está fora da discussão das ciências, está fora do campo da universidade, está fora das outras áreas do conhecimento. Aí você entra na livraria, como é o meu caso, aí eu dou uma olhadinha lá e vejo assim, a psicologia de Jesus. Então a psicologia tomando para si o exemplo de Jesus. Aí eu vejo a nutrição se apropriando da dieta de Jesus, a alimentação de Jesus. Faça o cardápio de Jesus todos os dias e você emagrecerá alguns quilinhos. Então, como a gente vai se apropriando da imagem do Cristo, e a gente vai esvaziando a imagem de Jesus, e vai, na realidade, formando um outro Jesus. Então, a minha fala está caminhando nessa direção, como a nossa cultura, às vezes, vai influenciando a imagem, não somente a imagem figura, o ícone de Jesus, mas também a nossa reflexão acerca de Jesus. A pedagogia de Jesus, a filosofia de Jesus, e agora no mercado dos business, né, dos negócios, a visão estratégica de liderança de Jesus. E aí, o mais cômico para mim, né, que gosta um pouco de filosofia, como dizem que a filosofia é esvaziada de religião, e eu acho o contrário, o raciocínio lógico de Jesus. E aí na área do Santana, né, a comunicação fácil e bela de Jesus. Pode comprar esse livro, viu, Santana? Então, o Rubem Alves vai falar para nós que a religião é construída pelos símbolos que os homens usam. E esses símbolos, eles carregam muitos sentidos para nós. Então, quando você se depara com uma imagem do Cristo, de Jesus, você não se depara simplesmente com uma pintura. Tem muito mais do que tinta na tela, tem muito mais do que expressão artística, tem religião por detrás daquilo, tem cultura por detrás daquilo, tem a percepção da pessoa que pintou aquela arte para demonstrar determinada cultura. E aí é nesse momento que eu acho que
nós, como humanos, precisamos criar essas imagens, e aí eu já entro um pouco na fala do Santana, quando ele pergunta por que o judaísmo tinha muita restrição com imagens e o cristianismo, na visão dele, tem tanta facilidade. Porque no judaísmo imagem é idolatria, então você já tinha essa delimitação, não tem imagem, e aí como Jesus vem encarnado, segundo o relato bíblico, você tem já a possibilidade de fazer a pintura desse Jesus. E aí, segundo o que ele está colocando, há uma possibilidade. E eu coloco, na realidade, um pouco na contramão, dizendo que o catolicismo tem muito essa facilidade. Já o protestantismo, ele é completamente reacionário a isso. Vem Lutero com a reforma protestante e vai falar assim, não, imagens, não. Mas é uma imagem que simboliza o Cristo. Lutero vai ser reacionário e vai criar a igreja protestante, que a gente sabe das dimensões históricas desse movimento. Então a imagem para nós, a arte, a expressão da arte, sempre foi uma fuga para nós tentarmos superar a nossa limitação humana. Então quando você tem, por exemplo, uma fotografia de alguém, você olha a fotografia e você não vê somente a figura, você vê a pessoa. Você consegue, através da sua memória, resgatar a pessoa. Então, quando as pessoas retratam a figura de Jesus, ou o símbolo de Jesus, ou qualquer coisa que lembra a figura de Jesus, é essa busca pelo transcendente. A gente querendo superar a nossa ideia de finitude de vida. Nossa vida vai acabar aqui na Terra. Então, a gente precisa superar isso, e a religiosidade se aproxima disso. E aí eu acho que a igreja, ao longo da história, se aproveitou muito disso. Então, as imagens que eu quero passar daqui a pouco para vocês, eu acho que tem muita motivação histórica e até mesmo política da igreja. Eu acho que a igreja, de alguma forma, conduziu a pintura ou a imagem do Cristo de acordo com alguns movimentos históricos. Não estou falando que isso foi de maneira ruim ou imprópria. Eu estou falando até que a igreja também está nesse caldo cultural e ela vai, de alguma forma, responsabilizando-se pela imagem que ela vai criando de Jesus, e depois a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Então, toda expressão artística que busca formular uma representação física de Jesus é limitada. É limitada porque ela está sendo feita pelo homem, né? Por alguma pessoa humana, e essa figura, esse ícone, essa arte vai expressando a própria cultura da pessoa. Por exemplo, a minha fala, ela não vem esvaziada do meu preceito religioso, da forma onde eu fui criado, de nada disso. Na minha fala já está embutido tudo aquilo que eu sou. Por exemplo, sou rio-clarense, nasci aqui, fui criado aqui na Vila Olinda, então trago esse caldo cultural, trago toda a minha experiência de vida e as minhas desilusões, as minhas carências, as minhas aspirações para a minha fala. Da mesma forma que um artista leva toda a sua bagagem para aquilo que ele vai desenhar e retratar numa tela. E depois a gente vai divinizando essa imagem. E aí a minha questão é, será que essa imagem não foi burlada, não foi trabalhada, não foi condicionada para um momento histórico, para representar uma religiosidade num momento específico? Ou se ela foi simplesmente uma arte bela, que foi pintada e que ficou lá para representar a imagem do Cristo? Então eu gosto de Paul Tillich, que ele é um teólogo e também filósofo, que ele vai falar que a cultura é a forma da religião. A cultura é a forma da religião. Então a religião ela vem quase que embalada nessa ideia de cultura, e a cultura traz em si alguns símbolos, dentre eles os símbolos religiosos. Cultura e religião andam juntas. Para mim isso é ponto pacífico. Não tem como desvincular, na minha concepção, cultura e nem religião. Até mesmo porque, falando do Cristo, Cristo nasce num momento histórico muito esplendoroso da filosofia grega, do movimento helênico, e se você analisar o próprio discurso dele, você vai absorvendo e você vai tendo como perceber toda a filosofia e todo o discurso dentro da figura de Jesus. Eu gosto do González, Justo González, ele é cubano. Ele fala algo muito profundo, pelo menos na minha tese, eu inclusive usei o texto dele, quando ele fala de religião, de cristianismo e cultura, quando ele diz assim: cultura é a herança comum de todo grupo social.
quando ele fala que a cultura é a herança do grupo social, eu fico imaginando na cultura religiosa que nós temos e na miscigenação que nós temos no nosso país, onde o cristianismo, através do catolicismo, é diferente de todo mundo. Não existe um catolicismo, por exemplo, como o do Brasil. Não tem em nenhum lugar do mundo. Então, as imagens que nós temos do Jesus aqui no nosso país não tem nenhuma ligação com a nossa raiz tupiniquim. Não fala nada da nossa cultura. Ou, se fala, fala muito pouco. Então, nós não trouxemos para a nossa cultura a imagem do Jesus que se aproxima daquilo que nós estamos vivendo e contemplando como sociedade e até mesmo como igreja. Nós importamos um enlatado americano ou, no máximo, europeu, que é bonito, que vem de fora, e tudo que vem de fora parece que é mais bonito, e a gente se esquece de olhar para a nossa cultura e fazer essa leitura ou olhar essas transformações que Jesus foi sofrendo. E outra coisa que o Gonzalez diz é que uma cultura é memória coletiva, tanto consciente quanto inconsciente. E aí ele vai dizer que a herança artística e literária, por exemplo, é consciente. Nós temos consciência dessa herança que nós recebemos através das imagens que nós vimos de Jesus? Essa é a pergunta que ele faz. Será que a gente tem consciência? Será que a gente para pensar nas imagens que nós recebemos históricas de Jesus? E caminhando para o final da minha fala, que eu quero passar as imagens, assim como os símbolos religiosos sofrem alterações com as ênfases culturais, a própria cultura impregnada de religião vai transformando e modificando os símbolos. E isso também a gente vai poder ver na ideia e na imagem do Cristo. Eu fico, às vezes, e aí agora estou colocando o juízo de valor mesmo, pensando nessa repaginação que a gente vai fazendo da figura do Jesus conforme a nossa própria vontade. Depois eu vou passar ali o Jesus popstar, muito da nossa cultura, muito da nossa gente agora, muito próximo de nós, e como a ideia do marketing agora e do capitalismo está esvaziando de alguma forma a imagem do Cristo. Tão reverente, tão simbólico para nós, tanto protestantes como católicos, e essa imagem foi sendo pintada, e agora nós estamos chegando no Natal, e a gente não sabe mais aquilo a quem nós celebramos ou comemoramos. Então a cristandade já nem sabe qual é a figura do Cristo. Eu vou passar algumas imagens. Como a imagem do Cristo do presépio simples está se confundindo com as imagens das luzes, vinda do Paraguai, do Papai Noel. Então esse contraste do capitalismo, e aí o Weber ia dizer, né, então é ópio do povo mesmo, então manipulou tudo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu gostaria, pelo menos na minha visão religiosa e teológica, histórica, de olhar a imagem do Cristo, não somente a imagem, mas os valores, com um pouco mais de zelo, de provocar essa discussão com vocês, tá bom? Vamos para as imagens, que são importantes. Se apagar as luzes, tá correndo aqui. É para baixo aqui? Legal. Então essa é a primeira imagem da era bizantina, ali do século III, feita a respeito de Jesus. E aí se a Teresa estivesse aqui, eu acho que ela ia celebrar, quando ela perguntou para mim se Jesus poderia ser negro. Eu não diria que negro, mas muito próximo disso. Porque essa figura representa a Palestina. E Jesus fez todo o seu ministério, segundo as Escrituras, na periferia da Palestina. Então, certamente, na minha concepção, ele não teria esse olhar americanizado, com o narizinho puxado, mais europeu, que a igreja tentou enfiar para nós goela abaixo, né? Então, essa é a primeira imagem que ela já choca a minha concepção religiosa,
que ela traz uma outra característica de Jesus, um nariz não tão fininho, né? Um semblante mais da Palestina. Um rostinho mais infantil, mas que já vai mudando na mesma época. Essa imagem é do século IV, como o cabelo já vai ficando mais claro, né, bem mais claro, e a ideia da criança, né, da infantilidade no sentido de ingenuidade, uma ingenuidade provocada, um olhar no vazio, no profundo, passando essa imagem do Jesus calmo, sereno, que falou muito a respeito das crianças, inclusive. A imagem da criança retoma. Tô correndo de novo aqui. O que eu faço com esse negocinho aqui? Não gostou de mim não, cara. Você quer passar lá? Aí. Então essa imagem bem infantilizada, né, nesse sentido de pureza. E aí o rostinho já começa a ficar mais europeu, né? O olhar já não se torna mais um olhar profundo como o da Palestina, e já surge uma outra pessoa dividindo a cena com Jesus e com a mão no ombro. Isso na cultura cristã tem todo sentido, né? Quando você tem um amigo. Afinal de contas, essa é a imagem também do Cristo. Então, a igreja já promovendo aqui no século V a ideia da aproximação, da amizade. E eu acho que essa imagem ela é muito significativa por essa provocação. Inclusive, a segunda pessoa que está abraçando o Cristo na imagem tem um semblante de sorriso. Aquilo um pouco que eu estava conversando com Santana, dessa imagem sempre de Jesus muito sisudo. Pode passar. Aí já, no momento que a igreja precisa demonstrar uma intelectualidade, nós já temos aí o sinal da filosofia voltando, como Jesus ainda com a marca nas mãos, já vai tomando uma nova roupagem. Pode ver que a boca diminui, está uma boca bem pequenininha, o olhar bem para baixo, sereno. Pode passar. Aí um momento da igreja muito significativo, que aí precisa retomar os animais, né? Eu acho que hoje poderíamos até, desculpe estar alfinetando um pouco, mas acho que a igreja até poderia utilizar essa cena, né? Uma vez que os animais hoje tomam um lugar de preeminência e às vezes até o ser humano fica um pouco de lado. Quando a igreja precisava resgatar um pouco essa ideia do cuidado dos animais, Jesus aparece então com o animal no colo. Então é significativo como a igreja vai, dependendo da ênfase dela, trazendo algumas incorporações ao Cristo, né? E eu gostei muito dessa imagem pelo fato dos pés. O pintor conseguiu retratar muito bem uma vez que ele andava a pé. Eu achei que essa figura, nesse momento, foi muito relevante. Ele teve um olhar sobre Jesus, e aí tem todo um simbolismo e uma reflexão sobre essa imagem, sobre essa ideia do Jesus que estava na rua, do Jesus que estava caminhando com as pessoas, do Jesus errante, Jesus que estava caminhando com o povo. Caminhando com o povo, ele caminha também com os animais, e é o Jesus da rua, que vai tomar novas proporções, e as pessoas até vão querer incorporar agora para o movimento, vão para a rua e tal, que aí tomou uma outra vertente. Vamos lá. Aí já com sentido de realeza, já vem com coroa, a roupa de púrpura, já vai se moldando, né, a cultura romana. E aí tem toda a questão das trevas, da escuridão, e Jesus transmitindo essa ideia de luz. Então já vai tomando uma nova roupagem dentro do catolicismo romano, e vai tomando também, se apropriando a cultura romana na imagem de Jesus. Pode rodar. Essa é uma imagem bem clássica, que eu acho que retrata um pouco a primeira imagem, que retoma um pouco o Jesus da Palestina. Um semblante mais desgastado pelo tempo, pelo sol, e que
tem uma sobrancelha levantada, não sei quantos perceberam isso, mas que demonstra uma serenidade de um lado do olhar, mas também uma preocupação. Então, o olhar artístico tem que captar isso e tem que tentar entender o que o autor estava passando, né? O que o artista estava querendo passar com isso e por que a igreja usou essa imagem, né? Você tem uma preocupação e, ao mesmo tempo, uma confiança. Vai retratar muito o momento histórico da igreja. Aí, no outro momento, já um olhar completamente, agora já completamente europeu, né? De contemplação, olhando para cima. Um momento que a igreja está passando por dificuldades, ela está muito envolvida com o Império Romano, e a ideia é, será que a igreja vai sucumbir? Será que... A igreja então pinta a imagem de Jesus, olhando para o céu e buscando nessa ideia do transcendente, daquilo que está para além, as respostas. Então seria uma fuga do momento histórico. Então, a gente não tem respostas aqui, vamos fazer como a imagem do Cristo. Vamos olhar para cima. Então, é uma fuga da realidade, buscando na divindade, em Deus, as respostas para o momento histórico. Essa imagem me choca muito, pelo semblante de desgaste e até mesmo de caído. Aí me lembra as profecias, né, de Isaías, que dizia que ele não tinha nenhuma beleza para que o admirássemos, e aí a imagem do sofrimento começa a retomar na igreja, porque é uma igreja que está com suas dificuldades históricas. Aí a coroa de espinho retoma, o cabelo fica ainda muito loiro, né, a barba também, e aí já é um novo momento da igreja. Vamos lá. Completamente europeu, né? Acho que não foge muito da realidade. Olhando o vazio. Então, se a gente não tem para onde olhar e não tem onde buscar respostas, vamos fazer como a imagem que a igreja está promovendo para nós. Vamos olhar para o além, vamos olhar para o infinito e buscar no infinito as respostas que vêm para o nosso momento histórico. Vou passar. Aí eu acho que já vai se assemelhando o cabelo encaracolado, enrolado, um livro na mão, um semblante de preocupação ou até mesmo de indagação. O nariz já muda, já não é tão fininho, ele já fica um pouquinho mais grosso. A boca já é pintada de uma maneira mais suavizada, e a imagem do Cristo vai tomando novas transformações ou vai tomando novas repaginações conforme o movimento histórico da igreja. Reparem mais uma vez no olhar, um caído, o outro já mais sereno, tentando transmitir, na minha interpretação, né, tentando transmitir o equilíbrio. Então, quando você não tem equilíbrio, você olha para a imagem do Cristo e você consegue encontrar na imagem dele o equilíbrio, tanto pela visão humana e divina dele. Então ele tem um olhar para cada situação. Eu acho que o artista conseguiu detectar isso. Um olhar fixo, confiante, e o outro olhar humano, ansioso como nós. A imagem do sofredor volta à cena. Essa imagem ela é muito do Cristo sofredor, que a gente depois vai retomar na frente. Pode passar. A contemplação e confiança. Pode passar. Confiança, vocês veem que o narizinho é completamente fino. Completamente fino. Que se você olhar qualquer reportagem da Palestina, você fala assim: será que esse rostinho fino, com essa pele branca, com esses olhos azuis, teria facilidade de andar por lá? Então essa é a pergunta que eu faço, né? Vou passar. Aí a imagem da contemplação e até mesmo do deserto, né? Então no deserto você não ouve nada, você tem o silêncio. Então a ideia da contemplação. Então quando a igreja está aflita, desesperada, vamos soltar essa imagem de Jesus, porque afinal de contas ele tinha esse momento de silêncio, de quietude. É chocante por todas as discussões agora atuais, mas isso daí
muito antigo, né? Do Jesus carente, que retoma aquela ideia da amizade, que nós já falamos um pouco, e aí a figura do Jesus que precisa de consolo, dizendo para a humanidade, através dessa imagem, que ele também é humano. Assim como foi um escândalo para alguns, o Papa chegar agora e falar assim, rezem por mim. Então essa imagem chocou o mundo da sua época por isso. Como que o Jesus divino, o Cristo, está recebendo consolo de um igual, de um humano. Então essa imagem sofreu esses questionamentos. Eu acho interessante essa imagem, todo mundo buscando respostas e indagações, e Jesus sereno. E alguém tirando de Jesus o sofrimento. Então, o momento que a igreja já passou que não está sofrendo, então vamos tirar o primeiro símbolo do sofrimento, que obviamente é a cruz, já não está na cruz. Uma vez não estando na cruz, tira-se a coroa do espinho. Então você já percebe uma outra idealização da imagem do Cristo. Essa eu acho muito forte, pela época. Jesus com os olhos fechados e todo mundo discutindo, conversando, revelando muito a ideia das trevas quando a igreja vai passando, está todo mundo discutindo, conversando, e alguém pinta Jesus, e Jesus é usado nessa figura como aquele calmo, sereno, tranquilo, em paz, enquanto todo mundo está conversando de religião, discutindo vida social, discutindo pobreza e tudo mais, ele está com a cruz. Quem conhece os evangelhos vai se identificar com isso. Pode deixar nessa já. Depois desse momento, apontando, aí eu acho essa imagem muito curiosa, como Jesus ele ganha uns músculos, né? Ele fica forte. Até parece que ele, nessa imagem, estava frequentando alguma academia do nosso tempo. Essa religiosidade mais estética, formal, que exige até da divindade uma apropriação, e é nesse sentido que eu acho que a arte ela influenciou nessa imagem que nós temos do Cristo, né? As coxas, né? Ó, ali, ó, o abdômen completamente definido, isso incomoda um pouco, né? Nessa imagem o autor, o artista não quis retratar os cravos nem o sangue, mas ele quis retratar os músculos, né? Também tinha o seu movimento histórico. Vou passar. Questionativa essa imagem, falando que Jesus escolheu de fato a cruz e que ele não tinha nenhum tipo de resposta de Deus. Então ele olha e fala, então Pai, passa de mim esse cálice. Como ele não, a resposta de Deus é a cruz mesmo, ele simbolizando aí através de uma corda, que seria quase um enforcamento. E na realidade essa imagem muito questionativa para a igreja, e a igreja teve muita dificuldade quando ela foi publicada. É uma imagem muito forte. Pode passar. Um semblante muito parecido com os movimentos aqui da década de 60, né? Paz e amor. Você pode ver que ele já é uma apropriação dessa ideia de paz, de pureza, um semblante mais suave. A imagem já muda completamente a fisionomia do rosto. O rosto já não é mais tão fininho, não tão europeu, já fica um pouco mais quadrado, o cabelo completamente diferente. E os atributos, né, de músculos voltam à tona, e novamente o olhar para o além, né, para o vazio. Aí no momento de retomada da igreja, então vamos, o Jesus que olha para cima, o Jesus que sofre, o Jesus que chora, o Jesus que se compadece. E essa imagem é muito própria para nós, inclusive, né, no Brasil, que nós temos essa imagem que adveio do catolicismo. A gente tem muito essa imagem do Jesus, né? O Jesus que sofreu, o Jesus que pagou, o Jesus que nos representa. Então essa imagem é muito atual, inclusive. Foi repaginada, mas ela ainda é atual.
mas aquilo que eu estava falando, pode passar. Aí já mostra o sofrimento, né? Um movimento de sofrimento. Se o Cristo sofreu, nós também sofremos. E a igreja então responde ao sofrimento humano das pessoas através do sofrimento do Messias, né? Pode passar. Sofrimento também. Sofrimento, carregando a cruz. O choro. As gotas de sangue. E essa imagem, ela não foi bem aceita pela exposição do sofrimento. E ela retrata muito bem, eu acho que quem pintou, não me lembro agora, devia ter muito contato com a medicina. E leu muitos os evangelhos para retratar essa ideia aqui dessa parte abdominal, né? Quando Jesus sofre, quando o corpo se joga para frente e o peso não aguenta, e aqui há uma ruptura. Os evangelhos falam um pouco sobre isso. Novamente a imagem do Jesus sofredor. Essa padrão, né, na nossa cultura, toda repartição pública tem essa imagem, e ficou então para nós a imagem do Jesus sofredor. Também sofredor que precisa de amparo, sofredor no túmulo, né? Aí vem a ideia do Santo Sudário, né? Aí desse movimento. Vou passar. Aí já vem a concepção mais recente da história. Ele fica no meio, sendo celebrado pelos anjos, que de alguma forma representou o movimento das trevas da igreja, né? Mas que depois, ao longo do tempo, foi sumindo essa imagem e ficou somente o Cristo, sozinho, em evidência. Essa imagem muito curiosa da época, quando ele faz esse símbolo e fica meio turva a imagem, foi uma imagem muito cultivada na época também. Pode passar. Já com outro tipo de roupa, olha, pode passar outra. Completamente modificado das primeiras imagens que nós vimos, então foi sofrendo várias alterações e ganhando novas roupas, né? E a pergunta que a gente faz quando a gente olha essa imagem é: será que ele usava de fato essa imagem, essa ornamentação na cabeça, né? Como ele fazia para andar com tudo isso? Mas é uma imagem artística que vale a pena a gente cultivar, né? Aí os anjos tocando, reverenciando o Cristo. Pode passar. Mais uma vez, sempre o semblante para baixo do sofrimento. Pode passar. Já no momento de realiza, né, que é basicamente essa imagem que vai ficar para nós do Cristo. Vamos embora. Pode passar. Essa imagem é muito chocante e volta à tona agora com todas as discussões de Maria Madalena, se houve ou não um beijo. E naquela época, lá pelo século X, XI, XII, já havia essa discussão, todo mundo discutindo sobre isso. E aí o movimento da homossexualidade até retoma essas imagens para ganhar forças, né? E também cabe uma outra discussão para um outro momento sobre isso. Pode passar. Algumas imagens mais recentes para revelar essas mudanças também na representação física. Já estou acabando as imagens. Pode passar. Campanha da Fraternidade de 1972. Jesus com visual completamente colorido. 72, nós estamos vivendo aí a cultura paz e amor, movimento hippie. É incorporada as cores do movimento hippie na figura do Cristo. Isso já é bem tupiniquim, bem nosso, né? Descubra a felicidade de servir, mostrando não mais o Cristo sofredor, mas o Cristo que servia. Então vejam que a imagem de Jesus já muda de sofrimento. Aí já, obviamente, já deu um salto histórico também violento, né? Mas também pelo nosso tempo não tinha como ser diferente. Mas como agora nós já temos a imagem do Jesus mais atrativo para o serviço. 73,
Aí ele volta, ele já volta a ter o sofrimento por causa do tema, né, da campanha. E aí, mais uma vez, carregando a cruz. E quem carrega a cruz consegue a libertação segundo a campanha. Eu acho essa apropriação muito interessante, tem a ver com a área do Santana, da comunicação. Então a imagem histórica, vejam que está ali toda quadriculada no fundo. Não vamos desprezar a história da arte da igreja, mas vamos colocar um Jesus completamente atualizado aqui embaixo. Não deixou de ser loiro, não deixou de ter olhos azuis, mas agora ele está envolto por perguntas e indagações do nosso tempo. Então, uma atualização da figura do Cristo. Aí, recentemente também o Popstar, né? O Superstar. Então, Jesus ganhando então essa nova roupagem aí cinematográfica, né? E questionando muitas pessoas, e principalmente as pessoas que receberam a herança, né, do Cristo sofredor, tal, não conseguem encaixar dentro da cultura brasileira essa imagem do Jesus superstar. Ele é tão superstar que ele, de sacro que ele era foi essa sacada, e aí teve toda uma discussão. Depois a gente pode até caminhar, se vocês conduzirem a conversa para esse lado, que o Santana até perguntou para mim, né? Será que Jesus sorriu, né? Então a imagem sempre de Jesus foi de sofrimento, de angústia, de desespero, de agonia pela cruz. E eu não consigo imaginar, por exemplo, ele tratando as crianças com esse semblante. Eu acho que estava muito mais próximo disso, né? O Jesus alegre, né? Afinal de contas, ele celebrava a vida, ele tinha amigos pecadores, ele foi até chamado de comelão e beberrão de vinho, né? Então, eu acho que a alegria estava no seu semblante, não sei se sorrindo dessa forma e fazendo esse gestinho, mas de alguma forma ele tinha muita alegria. Vamos passar. Essa imagem que vai sendo retomada, pelo menos aqui para nós no Brasil, com o filme do Mel Gibson, né? Que vai ficando essa imagem. Tem todo o sofrimento, mas tem esse olhar completamente europeu. E essa é uma crítica que eu faço, e não sei se a gente, de fato, ao olhar para essa imagem, contempla Jesus. Tenho muitas dúvidas a esse respeito. Não sei se o seu narizinho seria tão fino, não sei se os seus olhos eram tão claros assim, mas... E aí, já finalizando, essa imagem que nós costumamos ver agora no Natal. Então você tem a imagem do menino Deus, do Cristo, da simplicidade, de um local, de uma manjedoura, de uma estrebaria, onde não tinha nenhum recurso, misturado com todo esse caldo cultural, social, marqueteiro e capitalista dos nossos dias, que coloca essa imagem do lado da árvore de Natal e fala assim, esse é o Cristo. E isso é Natal. Passa a imagem na próxima. Então, a imagem sacra, religiosa, social, cultural, moral que a gente tem do Cristo se transformou nisso. Vamos passar. Ou no mangá. Muito atual. Muito atual. Deixa do mangá aí pra gente conversar um pouco. Então são essas imagens que eu tenho para vocês. E agora a gente vai conduzir aí as perguntas. E as perguntas é que vão conduzir a nossa conversa, o nosso bate-papo.